Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje quem tá de volta aqui com a gente é ele, Átila Yamarino. Sim, o Átila, que fez um vídeo que eu quero aqui comentar, intitulado Seu carro elétrico só tem como ser chinês. Então vamos falar de China, vamos falar de capitalismo, vamos falar de disputa entre China e Estados Unidos, vamos falar de tecnologia, de mercado de carros elétricos, enfim, tem bastante coisa legal pra gente conversar. Fica por aí, senta o dedo no like e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu já fiz um vídeo por aqui comentando sobre carros elétricos, onde eu exponho várias inconveniências deles que não são divulgadas na hora da gente se informar. Agora é hora de comentar por que os carros elétricos são inevitáveis e porque quando você tiver um carro elétrico, se você tiver um carro, ele certamente vai ser chinês, pelo menos em parte. E como que o Brasil poderia ser um exemplo mundial nesse quesito, de novo, mas a gente está deixando essa chance passar. Não foi só aqui no Brasil que a chegada de carros elétricos chineses, ou a possibilidade disso, mudou o mercado automobilístico. Em 2011, o CEO e maior investidor da Tesla, que é a marca que mais popularizou os carros elétricos modernos, não parava de rir da possibilidade de uma fabricante de baterias chinesa chamada BYD, que estava diversificando de fazer baterias de celulares para fazer carros elétricos, poder um dia concorrer com a Tesla. Corta para janeiro de 2024, quando ele disse que, sem barreiras comerciais, vulgo intervenção do Estado americano no livre mercado para poder proteger a sua marca, os fabricantes de carros elétricos chineses iam, aspas aí, demolir os rivais. Galera, que assim, ó, a escala dos chineses, ninguém consegue competir. Isso faz com que eles possam trabalhar com margens muito pequenas e ainda assim se manter operando no mercado. Então só aí já é muito difícil. E aí já tem um ponto. Para quem acha que o preço não é pautado pelo valor e que o valor, né, não vem do tempo de trabalho socialmente necessário para a produção das mercadorias, já tem que parar para pensar nisso aí, né? Você tem um limite, né, do que o preço pode oscilar, que se baseia flagrantemente no custo de produção. Então, isso que a gente está falando aqui tem a ver com isso, com custo de produção. E um outro ponto que a gente também tem que pensar já para o início aqui da nossa conversa é que a China, ela impulsiona a sua indústria nacional. Então tem muitos subsídios, tem compra governamental, tem um projeto de industrialização, uma política industrial que faz com que o Estado se organize para que essas empresas ganhem mercado global. De modo que está correto o que o Átila acabou de dizer ali, nós inclusive tínhamos repercutido isso antes. O Elon Musk precisou ir lá pedir socorro para o papai Estado, porque é impossível, tá? É impossível, do ponto de vista de custos de produção, para o Elon Musk competir. Claro que hoje eles ainda não competem tão diretamente, tá? São duas frações deste mercado, então a Tesla atua mais numa parte, a BYD mais em outra, a Tesla vende muito mais em determinados mercados, a BYD em outros. Entretanto, a disputa mais direta por mercados entre as gigantes tem tudo para acontecer. E qual o problema? Numa situação normal do capitalismo, seria bastante possível a gente imaginar uma fusão entre as empresas. Porque é o que acontece. Os capitalistas chegam à conclusão que a concorrência pode prejudicar ambos ou no mínimo dificultar o caminho, então eles se unem e aí podem não mais se preocupar com a concorrência e assim apenas ganham o mercado com a estratégia de monopolização. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer por quê? Porque a BYD, para ter tudo o que ela tem da China, ela tem que se adequar aos interesses políticos, né, /econômicos da China, tá? Mas vamos continuar que tem bastante coisa ainda pra gente falar sobre isso. Em maio de 2024, quando o presidente dos Estados Unidos anunciou que eles vão taxar carros chineses com 100% de imposto. O que inclusive deixa a possibilidade de que eles ainda seriam competitivos com imposto de 50% ou 70%. Mas enfim, essa preocupação vem justo quando a BYD começou a disputar com a Tesla o posto de maior fabricante de carros elétricos do mundo. E esse dono sabe do que está falando quando ele diz que não dá para competir com marcas chinesas, afinal a Tesla usa baterias da BYD em alguns carros e quase metade das suas baterias vem de fornecedores da China.
Lá em 2012, os apresentadores do programa britânico de carros Top Gear, da BBC, fizeram um episódio tirando sarro dos carros chineses bizarros que tinha na época. Só que o programa terminava com um plot twist bem presciente. Eles terminavam mostrando os carros mais recentes, de marcas como a JAC, e comentando como eles já tinham avançado muito em alguns anos. Aí terminavam falando que, se esse avanço continuasse nesse ritmo, logo todo mundo estaria usando carros chineses, incluindo no Reino Unido. Gente, é que assim, há muito tempo que a China, dentre outras coisas, faz o seguinte: eles construíram, tá, uma infraestrutura de produção, mantém uma taxa de câmbio controlada a fim de manter o seu mercado atrativo para que as grandes empresas lá produzam. Tem ainda a estratégia das zonas econômicas especiais com tributação especial, enfim. A grande escala, a potencialidade da infraestrutura, a rede logística, tudo isso fez, atrelado à qualidade da mão de obra crescente, a disponibilidade de mão de obra crescente, tudo isso fez com que a China se transformasse na grande fábrica do mundo, sendo muito interessante para a grande indústria da centralidade do capitalismo lá produzir. Vamos entender o seguinte: nos países desenvolvidos, há um fenômeno que os economistas chamam de arco da indústria. O que seria esse arco da indústria? Há um desenvolvimento do comércio, depois um desenvolvimento da indústria. Essa indústria se transforma numa indústria complexa, sofisticada, e depois se inicia um processo de desindustrialização, que os economistas chamam de desindustrialização natural. Que de natural não tem nada, mas apenas para vocês entenderem como é que eles se referem a tudo isso. Essa desindustrialização natural faz com que duas coisas aconteçam. Esses empregos na indústria se transformam em empregos no setor de serviços sofisticados, então consultoria, advocacia, serviços bancários e assim por diante, autoengenharia, e as plantas produtivas acabam se transferindo para mercados onde é mais barato produzir. E antes que você diga mão de obra semi-escrava ou coisa do tipo, isso não é verdade na China. Há, sim, uma vantagem competitiva da mão de obra chinesa em termos de preço, em função da taxa de câmbio. Mas para além disso, a gente está falando de abundância de mão de obra, a gente está falando de uma rede logística inigualável e uma infraestrutura produtiva muito eficiente, tá? Uma vez que toda a produção lá é direcionada pelo Estado. Pois bem, nesse arco da indústria, nessa desindustrialização natural, a China acabou recebendo as fábricas das grandes empresas capitalistas, por causa dessas vantagens de se produzir por lá. Só que para que você tivesse acesso a essas vantagens, ao mercado consumidor gigantesco da China, que também estaria se abrindo, a China sempre exige transferência de tecnologia dessas empresas que lá se instalam. Então vai ter participação de chineses nos conselhos das empresas, participação direta, e exigência de transferência de tecnologia, que depois a China entrega para as empresas que ela está ajudando a ganhar mercado. Por isso que aconteceu isso que o Átila acabou de relatar para a gente. Em poucos anos, a gente viu acontecer essa transformação dos carros chineses diante dos nossos olhos, porque eles aprenderam literalmente roubando a tecnologia, né, o know-how das grandes montadoras tradicionais. Então aqueles carros chineses que pareciam coisas pré-históricas lá nos idos de 2010, hoje já são vanguarda, já estão na fronteira tecnológica, porque de lá saem basicamente todas as grandes produções das grandes marcas, sobretudo do setor automobilístico, e com isso, as empresas chinesas tiveram acesso a toda essa tecnologia, né? E aí o Estado chinês vai colaborar para o ganho internacional de mercado dessas empresas. Por isso que, no mundo capitalista, ou há uma reação nesse sentido, da utilização do Estado para a defesa dessas empresas tradicionais da centralidade, ou não vai haver competição.
Não vai haver competição. Porque é muito mais caro produzir nos Estados Unidos do que na China. E as empresas estadunidenses usam, portanto, necessariamente componentes produzidos na China. Claro, há um movimento agora de repatriar fábricas para os Estados Unidos. Mas isso vai demandar um esforço bastante grande, né, macroeconômico, para que essas empresas se mantenham viáveis ainda com o encarecimento da produção. Uma vez que é muito mais caro pagar um trabalhador nos Estados Unidos do que um trabalhador na China, por causa dessa diferença de câmbio, de logística, de infraestrutura que eu estava falando até agora. Mas bora lá, vamos continuar. Bom, a gente chegou lá e eles acertaram muito. A BYD disputa com a Tesla a liderança em venda de elétricos e mesmo aqui no Brasil, com toda a carga de imposto que nós temos, eles já vendem o que os americanos sonham em um dia talvez ter, que é um carro elétrico abaixo de 25 mil dólares. E até a Tesla colhe desse salto chinês, já que a fábrica da Tesla na China já é a mais produtiva da marca, mesmo fazendo carros com uma qualidade muito superior aos feitos pela sede. Entenderam? Produtividade. É isso. Isso tem a ver com rede logística e infraestrutura. Né? E, por favor, chat, não chorem. É roubar mesmo. Roubar no sentido assim, pegar para si. Eu estou dizendo que é algo que não é previsto em contrato. É uma exigência do governo. Você quer botar uma fábrica aqui, você vai assinar aqui que você vai transferir a tecnologia para nós. É isso que eu estou dizendo. Beleza, gente? Calmem o coração aí, tá bom? De original da Tesla nos Estados Unidos. Sim, Teslas chineses pontuam entre os carros mais confiáveis onde são vendidos, enquanto os mesmos modelos feitos nos Estados Unidos pontuam entre os piores. Esse salto enorme que a indústria automobilística chinesa deu tem muitas lições importantes sobre como investir em ciência e tecnologia pode trazer ótimos resultados, especialmente quando isso é combinado com planejamento e incentivo. Pode parecer... Planejamento e incentivo. Vejam, é muito difícil a gente não concordar que a China está construindo uma nova forma social. Porque o nível de planejamento, de centralidade do planejamento, planos de 5, de 10, de 50 anos, de expansão da economia doméstica, de expansão das suas empresas com ganho de mercado internacional, é algo que desenvolve completamente as forças produtivas. Entendem? E isso pode ser, sim, algo necessário para a superação deste atual modelo social, deste atual arranjo de produção. Eu acho que sim, a gente pode dizer que a China está produzindo algo novo, mesmo que, essencialmente, a gente ainda esteja falando de relações capitalistas de produção. Que feitos como certas marcas, sendo as mais vendidas no mundo, ou até certas preferências e vocações de mercado, como chineses com carros elétricos, ou americanos com SUVs monstruosas, ou japoneses com aqueles carros super compactos e muito bem feitos, e brasileiros com carros movidos a álcool, são tendências locais, ou grandes feitos de empreendedores inovando livremente, só que também são resultado direto de interferência do Estado e planejamento. É isso, né, Atila? É muito mais isso, só um pouquinho, né? Por que a gente teve carro a álcool aqui no Brasil? Porque o Estado lançou um programa chamado Pró-Álcool para enfrentar a crise do petróleo e a disparada do preço do diesel e da gasolina. Então se desenvolveu uma tecnologia nacional a partir de algo que era relativamente acessível, né, para o nosso tipo de clima, para o nosso tipo de solo, que era a produção do etanol. Quer dizer, só existe carro a etanol no Brasil, né, por causa de uma iniciativa do Estado. Né? Vamos lembrar disso. De longo prazo, muito bem combinado. Os carros minúsculos do Japão, por exemplo, que são os kei cars, eles são veículos feitos dentro de um padrão que o governo japonês criou para poder estimular a indústria automobilística interna e tornar carros mais acessíveis para as pessoas e até para o comércio, onde carros pequenos e de baixa potência têm descontos de impostos e não precisam obedecer algumas restrições de circulação ou de vaga para estacionar. E na linha das varandas gourmets que eu já expliquei, esses carros acabaram caindo no gosto dos japoneses e ainda continuam populares mesmo com a diminuição desse tipo de incentivo a partir de 2014. Tanto que até aqui o Jimmy, que é um 4x4 da Suzuki, que começou como kei car, faz sucesso. Ou seja, não é que os japoneses tenham carros pequenos porque eles gostam, eles passaram a gostar de carros pequenos porque era o que podiam ter. O mesmo aconteceu com os americanos na direção contrária. Em 1975, eles também passaram leis para incentivar carros menores e mais econômicos com a crise do petróleo. Só que um tanto de lobby fez com que caminhões ficassem de fora dessa restrição e atendessem a outras normas bem menos restritas de consumo. E aí adivinha o que entra na categoria de caminhões? Veículos 4x4 altos e veículos muito pesados. E aí o que os fabricantes passaram a fazer que dava muito mais lucro do que compactos econômicos?
Carros 4x4 enormes, ou melhor, caminhões que para funcionar como carros são recheados de itens de luxo e conforto, que são as SUVs. Elas consomem muito mais combustível do que os carros que substituíram, mas com bom gasto em publicidade conseguiram tornar esse tipo de carro o mais vendido no país, o que provavelmente continuaria mesmo sem as leis de incentivo atualmente. De novo, não é que americanos têm SUVs e picapes enormes porque eles gostam de SUVs e picapes enormes porque é o que podiam ter. E é assim que a gente entra em como a China se tornou o país. Percebam como que o Estado trabalha para a criação de mercados, porque é basicamente isso que a China faz, gente. O que a China entendeu é que você consegue desenvolver as forças produtivas de relações capitalistas de produção com a criação de mercados. Eu já fiz vídeos sobre isso especificamente aqui no canal. E é o que a China vem fazendo, sei lá, nos últimos 20 anos. Expandindo rapidamente os seus mercados, criando mercados. Como é que se cria mercado? Com gasto público direcionado, obra de infraestrutura, se criam cidades inteiras, se faz compra governamental, encomenda governamental, e assim você vai criando os mercados. Veja, isso não é nada novo. Hoje a Índia está fazendo isso. Hoje, gente, a Índia é o país do mundo que tem a política mais expansionista, tá? A política monetária mais expansionista do planeta. E tem a economia que mais cresce no planeta. A economia da Índia hoje é mais expansionista que a da China. E não, por acaso, hoje a China é o país que mais cresce. Tá? Então vejam como não há dicotomia entre Estado e mercado no capitalismo, gente. Estado e mercado no capitalismo trabalham juntos. O Estado é um instrumento dos capitalistas, justamente para que possa existir capitalismo. Líder em carros elétricos. Ao invés de simplesmente aceitarem que um dia as pessoas vão estar interessadas em elétricos e deixarem o mercado se resolver, o governo chinês percebeu que podia usar a demanda por carros para saltar por cima do atraso que tinham em relação à tecnologia de carros de outros países. Para sorte deles, o ministro da Ciência e Tecnologia que assumiu em 2007, Wang Gang, era um engenheiro automobilístico que tinha trabalhado na Audi na Alemanha e acompanhou de perto o lançamento do primeiro Tesla em 2008. Os europeus já desenvolviam carros a combustão muito mais eficazes, os japoneses já desenvolviam os híbridos mais avançados, e aí, ao invés de correr atrás da liderança alheia, podiam saltar direto para o futuro e partir direto para os carros elétricos movidos a bateria. Na linha do que eu comento no vídeo sobre inovação chinesa e a Xiaomi, ao invés de copiarem outros carros, roubaram a inovação. Só que não fizeram isso começando com carros como a Tesla. Fizeram isso com um programa nacional de veículos elétricos que incluía motos, para as quais a Geely, que hoje é a dona da Volvo, precisou desenvolver baterias mais leves, e ônibus, para os quais a BYD precisou desenvolver baterias muito mais robustas e muito mais capazes de aguentar mais de 18 horas de trabalho por dia. Inovar em baterias para outros eletrônicos já dava para o mercado chinês um começo muito adiante na eletrificação dos carros, tanto que a BYD... Tudo isso que ele está falando está correto, por isso que eu estou deixando ele falar, tá? Eu só quero fazer um adendo, assim. Essa política, tá, de desenvolvimento de carros, tá, ela não é solução para o problema da mobilidade urbana. A gente tem que ter clareza disso, tá? Isso é funcional para desenvolvimento de força produtiva no capitalismo, tá? Para reproduzir capital, para desenvolver cadeias produtivas mais sofisticadas, mais complexas da China, para que a China ganhe mais mercado global, para que a China se transforme cada vez mais numa potência imboicotável, tá? Mas isso não é solução para o problema da mobilidade urbana. Tá? Nem, muito menos, para o problema da poluição. Mas isso a gente já comentou aqui quando a gente falou desse assunto dos carros elétricos antes, né? E falamos dos problemas das baterias, do descarte e da produção e o dano ambiental que isso provoca. A BYD começou como uma fabricante de baterias de celulares para marcas como a Nokia, que depois comprou uma fabricante de carros e transitou para esse mercado. E usou a sua interação como fornecedora da Toyota e outras montadoras para partir para os próprios carros elétricos. E isso ainda traria outros benefícios, como reduzir a poluição nas cidades, que pode parecer uma coisa secundária, só que a poluição que os veículos emitem pode ter uma influência enorme. E transitar para carros elétricos pode literalmente salvar vidas por diminuir a emissão de gases poluentes dentro das cidades, que é onde as pessoas estão mais concentradas. Mesmo em países como a Alemanha, que tem uma matriz energética que emite muito gás carbônico,
Ou em situações como a Tesla, usando geradores a diesel escondidos para poder alimentar os carregadores dos carros elétricos em períodos de alta demanda, imaginando que nessas condições um carro elétrico carregado com essa energia mais poluente emitisse a mesma quantidade de gases de efeito estufa que um carro a combustão ou até mais, só pelo fato dessa emissão acontecer na usina, onde os geradores estão muqueados. Basicamente é só essa a diferença, tá? Você não tá jogando fumaça no centro da cidade, tá jogando fumaça na periferia da cidade, tá? É isso, tá? Mas tudo bem, vamos dar o benefício aqui, né, da caridade interpretativa para o Átila. Fora de um grande centro, isso já tem um efeito enorme na qualidade do ar que a gente respira. Só por esse tipo de benefício, se a gente quiser avançar na melhora de saúde e de qualidade de vida das pessoas, os carros elétricos são um ganho que pode se tornar obrigatório. Aqui no Brasil... Mas tá muito longe, tá, gente? Assim, sobretudo aqui no Brasil ainda vai demorar alguns anos, tá? O mercado de carros elétricos está patinando muito, não é absolutamente funcional, tá dando muito problema com revenda, muito problema com peça de reposição, uma desvalorização muito grande. Tudo bem que são carros que não costumam dar problema mecânico, porque a mecânica é muito simplificada, tem muito menos componentes para estragar. Quando acontece qualquer BO, né, é uma dor de cabeça enorme, carros ficam meses e meses parados esperando peças, um simples pneu pode ser uma dor de cabeça, porque o carro elétrico 100% da bateria não utiliza o mesmo tipo de pneu dos carros com motor a combustão. Então, eu acredito que deva ser sim uma tendência, mas isso ainda deve demorar alguns aninhos, tá? Sobretudo aqui no Brasil, para a gente começar a ver uma transição mais rápida, tá? Para uma frota elétrica. A implementação do Programa Nacional do Álcool, que é o Proálcool, em 1975, quando a gente contornou a alta do petróleo usando o etanol da cana-de-açúcar como combustível, ao invés de kicars ou SUVs, como o etanol emite menos monóxido de carbono, material particulado, chumbo e outros poluentes que eram comuns em motores a gasolina daquela época, a qualidade do ar melhorou muito nas grandes cidades. Ou melhor, ela foi menos piorada pelos veículos. Ainda hoje, mesmo depois da gente ter muito mais carros na rua e mesmo com a poluição horrível que São Paulo pode ter no inverno, meu estado aqui, a qualidade do ar ainda é melhor do que o ar que se respirava na década de 80, graças ao uso do etanol puro ou misturado na gasolina no primeiro momento e também depois ao controle de emissões com regulamentações que foram criadas desde então. Só na Grande São Paulo tem um estudo da empresa de pesquisa energética. Porque, gente, só complementando este ponto do Átila, tá? Mesmo os motores a combustão vêm poluindo menos, tá? Não que isso seja bom, eu só estou aqui colocando que isso é um dado, né? As legislações vêm ficando cada vez mais rígidas e então você vai modificando o combustível, você vai melhorando os catalisadores dos carros. Por exemplo, hoje os carros com motorização a diesel já estão utilizando uma mistura com um produto chamado Arla, também para reduzir o impacto da poluição, né, da exaustão dos motores a diesel. Então, assim, isso também vem acontecendo, tá? Só para complementar aqui o ponto do Átila. Energética de 2023, que estimou que mais de 370 mortes são evitadas por ano com a redução da poluição do ar pelo uso do álcool, sem levar em conta os custos de hospitalizações por problemas respiratórios e outras economias. Só pensando nos anos de vida ganhos com menos poluição, o estudo estimou um ganho de 25 bilhões de reais por ano com o uso do etanol. E o efeito do desenvolvimento de venda dos carros elétricos nas maiores cidades chinesas foi na mesma linha, nelas a qualidade do ar também melhorou. E sim, brasileiros não usam carro álcool ou carro flex por aqui no Brasil porque a gente acha legal e queria testar. E tudo ficou por conta do mercado resolver. Você consegue abastecer o seu carro flex com álcool em quase qualquer posto, porque desde 75 o governo financiou a produção de cana-de-açúcar, reduziu o imposto da produção de etanol e dos carros a álcool, criou reservas estratégicas e obrigou os postos de combustível a venderem o álcool hidratado, que tirava o mercado de derivados de petróleo que esses postos já ocupavam. O resultado é que o nosso uso de álcool virou o caso mais bem sucedido do mundo de um combustível alternativo. E esse investimento e os subsídios voltaram com o combustível que a gente deixou de importar. Que é muito bom, foi uma sacada bacana, porque, primeiro, se tinha um impacto grave da crise do petróleo e o Brasil não tinha dólar, então o Brasil não tinha alternativa, tá, para continuar importando, então nós corrimos risco de paralisia do país inteiro, uma vez que a gente tem toda a nossa produção movimentada no mercado doméstico por caminhões a diesel, né? E os problemas do uso do álcool nos motores a combustão são relativamente pequenos. O que a gente tem? O álcool, ele explode mais, aqui, por favor, os
Os químicos aqui não me xinguem, os físicos, sei lá eu. Mas é isso, tá? O álcool explode um pouco mais, o que faz com que diminua um pouco a durabilidade do motor, tá? O que afeta um pouco o preço de revenda do carro usado a álcool. Antigamente sempre se tinha esse índice de depreciação do veículo a álcool maior do que o do veículo a gasolina e maior do que o veículo a diesel, né? Uma vez que o diesel explode menos, né? Então o motor diesel tendencialmente dura mais, a gasolina mais ou menos e o a álcool menos ainda, tá? Pelo menos era antigamente. Mas tirando isso, que não é um grande problema, uma vez que essa durabilidade não é assim tão comprometida assim, não há maiores problemas no uso do álcool. Né? Antigamente ainda tinha aquela questão de ligar o carro de manhã, tinha que injetar gasolina, coisa assim, mas hoje em dia os carros já têm tecnologia para não passar por esse tipo de perrengue. Mas a questão é, essa tecnologia nunca foi replicada lá fora, não porque ela não seja eficiente, né? Mas porque nunca foi do interesse da indústria automobilística e da indústria, logicamente, do petróleo. Entre 75 e 89, o governo investiu cerca de 4 bilhões de dólares. Entre 76 e 2005, economizamos quase 70 bilhões de dólares em importação de petróleo. E na mesma linha do pró-álcool, o governo chinês passou a incentivar carros elétricos a partir de 2009. Investiram na criação de empresas, criaram subsídios para os carros elétricos e criaram programas para a transição da rede de transporte para veículos elétricos, o que gerou a necessidade de um sistema de abastecimento de veículos elétricos robusto em grandes centros urbanos. Justamente o que eu comentei que falta por aqui no Brasil, e a gente já soube fazer isso com o álcool. Esse é um dos problemas que as pessoas que estão comprando carro elétrico hoje estão enfrentando. Você tem que ter um aplicativo ali que mostra onde você consegue recarregar seu carro e você tem que fazer um planejamento muito bom, porque a autonomia desses carros ainda não é muito grande, tá? Melhorou bastante, é verdade, mas ainda não é muito grande, mas se você não fizer esse planejamento, você vai ficar empenhado na estrada, né? Então isso também prejudica este mercado. E vamos entender uma coisa, já há tecnologia a ser desenvolvida para que a gente tenha um mercado de carros 100% elétricos, olha, assim, sem medo de errar, desde os anos 90, possivelmente antes. O que impediu esse desenvolvimento foi o lobby da indústria do petróleo. Tá? E não foi por acaso. Se você acha que os Estados Unidos são um exemplo de que o mercado pode resolver sozinho o problema de carregamento de elétricos, mesmo deixando de lado situações como a Tesla, usando geradores a diesel escondidos, espera para ver quem é que vai fornecer os carros elétricos para o mundo daqui por diante. Com a garantia da compra de ônibus e táxis pelo governo chinês, várias empresas puderam inovar, sabendo que os seus produtos seriam comprados. Isso que eu digo que é compra governamental, gente. Tá? É o que os Estados Unidos faz. Né? A maioria da tecnologia desenvolvida pelas empresas de ponta dos Estados Unidos nascem na compra governamental do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ou seja, é investimento e gasto militar, que desenvolve tecnologias que depois são absorvidas pelas empresas deles. É a mesma coisa que a China está fazendo. Então você garante uma compra governamental, você garante um financiamento, um juro extremamente baixo, subsidiado, você ainda oferece uma logística de transporte, uma infraestrutura de produção e qualifica a mão de obra para poder operar nessas plantas, você está desenvolvendo esses mercados, você está criando esses mercados. Por isso que esses mercados conseguem ganhar tão rapidamente o mundo. Comprados sem depender de um mercado mais volátil, que é o de consumidores finais. Investimento e amparo do Estado estão por trás do sucesso de mais de uma montadora do mundo, mesmo sem você perceber. Depois que os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra e ocuparam o Japão, eles seguiram em várias guerras na Ásia, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. E era muito mais prático e muito mais barato comprar equipamento feito no Japão do que trazer de navio dos Estados Unidos. E aí o resultado, como o Daniel conta no ótimo How to Hide an Empire, a Honda e principalmente a Toyota ganharam uma demanda constante do exército mais bem financiado do mundo, que exigia produtos dentro de um padrão de qualidade muito rigoroso, debaixo de um governo japonês que promovia desenvolvimento industrial e proteção de mercado, com compra garantida. E aí essas empresas vão saltar. Tá? Então todas as gigantes japonesas têm mais ou menos a mesma história. Já existiam antes, a maior parte delas, mas eram empresas muito pequenas, tá? Esse grande salto vai se dar nesse contexto que o Átila está explicando agora. Exigência de qualidade e proteção viraram as marcas que viraram. Conclusão. Em 2023, mais da metade dos carros elétricos do mundo estão na China. E agora quem faz a maior parte dos primeiros ônibus e caminhões elétricos dos Estados Unidos? A BYD. Além do desenvolvimento dos veículos, os chineses também partiram por um outro lado para o domínio da tecnologia de produção das baterias,
que é o maior custo dos carros elétricos. A indústria chinesa domina a produção de eletrônicos na era onde a gente está cortando os fios de tudo e partindo para baterias em todo tipo de equipamento, não só os carros. E o lítio é um dos materiais mais indicados para uma bateria, porque é o metal mais leve da tabela periódica e um dos mais reativos, ou seja, um dos que mais libera elétrons e energia facilmente. Tanto que baterias de lítio foram fundamentais para viabilizar de verdade os carros elétricos modernos. Elas pesam muito menos e podem guardar muito mais energia do que uma bateria de chumbo do mesmo volume, como a que o Gurgel e Itaipu usavam. Por isso mesmo, a China investiu por décadas em dominar extração, produção e aplicação de lítio. A China é a terceira maior produtora de lítio do mundo, as empresas chinesas têm participação em muitas minas de outros países que são mais produtores, quase metade do lítio minerado no mundo é comprado pela China, que refina 80% do lítio do mundo, produz mais da metade das baterias de carros e quase 80% da capacidade energética em pilhas. O que garante que, com o mundo transitando para carros elétricos, se os seus carros elétricos futuros não forem feitos na China, o motor elétrico deles vai ser ou as baterias, ou os componentes das baterias, ou pelo menos o lítio desses componentes. Ah, mas os carros chineses são subsidiados, eles levam prejuízo para cada carro vendido. Mesmo com o subsídio, a projeção é que os carros chineses comecem a dar lucro nos próximos anos, e com ou sem subsídio, como a base de fabricação do lítio, baterias, motores, é toda chinesa, não tem como fabricantes de carros de qualquer outro país fazer carros mais baratos do que os chineses que fazem os componentes que vão usar. E digo mais, não é isso que o Átila está falando, não se resume apenas aos carros elétricos, para os híbridos e para os de motor a combustão interna, porque não há como competir em preço com a indústria chinesa. Hoje, o restante da indústria automobilística ainda se mantém porque ainda há um mercado já fidelizado, porque ainda há marcas que não têm uma rede especializada tão grande, então não tem um pós-venda, então não tem uma assistência técnica, porque a questão da qualidade já não é mais uma barreira. Então, se você não ganha em qualidade e não ganha em preço, você sai do mercado. Tá? Todo mundo talvez lembre aqui da campanha da Caoa Chery que eles fizeram, se eu não me engano, do Tiggo 7, com muita propaganda na televisão, enfim, tudo que é veículo de comunicação, oferecendo um SUV médio a R$135 mil, enquanto que a concorrência, carro do mesmo porte, sei lá, 180, 200 mil reais. Isso quebra a concorrência. Por que ainda não está quebrando tão velozmente? Né? Primeiro porque a Caoa não estava conseguindo entregar no volume dos pedidos, então tinha gente esperando pelo Tiggo aí 6 meses depois de comprar. E segundo que ainda não se tem uma rede de oficinas autorizadas tão abrangente, então não se tem tanta disponibilidade de peças, o mercado de usados ainda não absorve, ainda há uma grande desvalorização, mas a partir do momento que isso for superado, se não acontecer nada de diferente no mercado automobilístico global, a China vai implodir. E sabe o que é pior? Quando a gente começa a avaliar os outros mercados e a forma como a China está instrumentalizando suas relações capitalistas de produção, isso vai para as outras áreas do capitalismo. Por que os Estados Unidos, por que o Joe Biden, por que o Trump, nenhum deles abre mão do discurso de fazer o enfrentamento do capitalismo chinês? Porque a tendência é a China dominar todos os mercados. Ou, se não todos, a maior parte deles. Porque não tem como competir. Né? A China vai lá, bota 1 centavo de lucro, vende um montão, tem o Estado mantendo suas empresas, a empresa se mantém operacional. No mundo ocidental isso não acontece, as empresas não conseguem competir. Isso está mais flagrante no mercado de carros 100% elétricos. Isso já é uma realidade. Mas como eu tentei explicar aqui, por exemplo, citando o exemplo da Caoa, isso também está se expandindo para o restante do mercado automobilístico e para todos os mercados de tecnologia. Todos os mercados de tecnologia. Por isso que o seu carro ainda vai ser chinês. Você pode até fazer questão de comprar um carro fabricado em outro país, mas ele quase certamente vai ter componentes chineses ali dentro e certamente vai ser mais caro. E vocês já repararam que não é só o carro, gente. É o carro, é o celular, é o eletroeletrônico, é o eletrodoméstico. Sabe? É a base da indústria mundial e cada vez mais abrangente. E já foi há muito tempo
Tá? Aquele papo de ser só uma quinquilharia de segunda e de terceira categoria. Não, são produtos que estão na fronteira tecnológica. Esse é o valor de se investir em pesquisa e tecnologia e da interação entre empresas e o Estado quando a gente quer fazer grandes mudanças. Porque a rede de abastecimento não surge sozinha ou só da demanda privada, pelo menos não em tempo hábil. Se você viu meu vídeo sobre as inconveniências de carros elétricos, você vai ver que carregadores rápidos custam uma fortuna e não são comercialmente viáveis em muitas regiões mais isoladas. Ah, mas eu aposto que quando começaram os carros a gasolina, todo mundo falava que capim não faltava para defender o cavalo. Então, pode até ser o caso, mas abastecimento foi um problema muito grande e as pessoas tinham que comprar combustível, e aí podia ser álcool, querosene, gasolina e mais um monte de coisa, onde desce. A Berta Benz, primeira pessoa a dirigir um carro a combustão no mundo, e o sobrenome Benz, parecido com o da marca, não é coincidência, precisava abastecer o seu carro com benzina, que é um solvente que ela comprava na farmácia, o que fez dessa farmácia alemã em Wiesloch, o primeiro posto de abastecimento do mundo. A gente precisou de décadas para ter uma rede de refino e distribuição de combustíveis que você usa agora. E agora a gente precisa fazer o mesmo para carregadores elétricos. Não dá para contar com as baterias futuras com mais autonomia para vencer grandes distâncias. Porque mesmo o lítio tem um limite. E independente do limite que as baterias de lítio podem ter, não é como se a autonomia dos carros fosse crescer indefinidamente. Ainda quando a gente tiver novas tecnologias de baterias com muito mais capacidade, o que deve acontecer com os carros é o mesmo que já acontece com o nosso celular. Você já reparou que cada celular novo lançado, você ainda tem que carregar ele todo dia, ou quase isso para a maioria dos modelos? Não é coincidência. Os fabricantes... Sim, até porque as baterias vão ganhando mais autonomia, mas também elas são mais demandadas, né? No caso dos celulares, você tem máquinas cada vez mais potentes que consomem mais energia. No caso dos carros, você tem carros cada vez mais potentes que consomem mais energia. Então é isso, você vai ganhando na tecnologia de armazenamento, né, a autonomia das baterias, mas também vai exigindo mais dessas baterias. Eu acho que o exemplo que o Átila está dando aqui dos celulares é bastante didático para a gente compreender isso. De celulares viram que os consumidores aceitam um formato de aparelho e essa frequência de carregamento diária, e aí toda vez que a tecnologia de baterias fica melhor e o celular tem condições de armazenar mais energia, ao invés de fazerem um celular mais leve ou um celular com uma bateria que dura muito mais tempo, eles aproveitam para colocar mais processamento, telas mais brilhantes e outras funcionalidades que consomem mais energia. E com os carros deve acontecer a mesma coisa. Uma vez que a maioria dos consumidores chegarem numa autonomia aceitável, digamos, sei lá, 500 km para o carro de família que precisa pegar a estrada, a cada nova bateria... Eu imagino que essa autonomia padrão deve ser entre 500 e 700 km, que é mais ou menos o que hoje os carros a combustão têm, né? Então, eu imagino que o ponto de equilíbrio deva ser alguma coisa nesse sentido. Que puder armazenar mais energia que aparecer, ao invés de aumentar a autonomia do carro, dá para colocar menos baterias e deixar o carro mais leve, mais potente, mais espaçoso, mais econômico ou mais barato. A capacidade dobrou, põe metade da bateria e reduz o preço, porque quem compra já aceitou carregar pelo menos uma vez por semana o seu carro ou fazer pelo menos uma parada na estrada. Ou seja, o que deve dar mais autonomia para os carros elétricos não é a capacidade de bateria deles, e sim a rede de abastecimento, a infraestrutura. Não é o seu carro que tem que resolver esse problema de infraestrutura, como não foi com o etanol. Uma lição que a gente está ignorando duramente no caso dos carros elétricos aqui no Brasil. Carros híbridos flex são um passo nessa direção e devem aparecer em pouco tempo, mas tem muito mais que a gente poderia e deveria fazer aqui. O Brasil já foi exemplo mundial de uso de um combustível que polui menos e emite menos gases de efeito estufa do que os derivados de petróleo. O que o Átila está dizendo é que se não houver Estado, não vai haver implantação dessa rede de abastecimento, essa eletrificação da rede de abastecimento. E aí a gente tem que entender o seguinte, perceba uma incompatibilidade do desenvolvimento capitalista com a lógica neoliberal. Porque é impossível fazer isso sem Estado. E sem financiamento, que é a base da lógica neoliberal, não tem como o Estado fazer isso. Por isso que a gente tem que superar essa ideologia. E entender que a gente tendo soberania monetária, a gente tendo capacidade de manipular a nossa macroeconomia a fim de induzir o desenvolvimento, nós vamos conseguir fazer algum salto. Fora disso, é impossível. Só que o que eu defendo é, mesmo que a gente opte por uma transição que primeiro inclua o desenvolvimento das forças produtivas numa lógica de relações capitalistas de produção, isso só vai ser viável num país como o Brasil depois de uma revolução. Porque a China não faz tudo isso porque ela simplesmente aprendeu a fazer. Como fazer isso é algo que a gente sabe há décadas no capitalismo. O problema é sempre político. Esse é o ponto. O problema é político. E a China se livrou desse problema político fazendo a sua revolução. Façamos nós a nossa.
E agora a gente controla uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, que poderia gerar dividendos para investir na próxima transição para uma matriz energética mais limpa. É importante isso aí que ele está falando. A galera falando, tá, mas e a Petrobras no meio dessa transição? Gente, a Petrobras é a que tem mais condição no Brasil de fazer essa transição. Só que aí tem duas coisas. Primeiro, ela tem que se manter pública, e segundo, ela não pode abrir mão, tá, da prospecção de petróleo e gás. Porque é da prospecção de petróleo e gás que ela vai conseguir o financiamento para fazer a substituição das plantas e a construção de novas plantas para fazer a tal transição energética. Também vamos colocar nesses termos. Usando mais energia eólica, solar, mais infraestrutura de distribuição de energia e veículos elétricos a bateria, que apesar de terem os problemas de poluírem também, como eu já falei no outro vídeo, ainda emitem menos gases de efeito estufa do que o próprio etanol. A gente foi proativo com o pró-álcool e lucramos com isso. Mas parece que agora vamos na direção contrária com carros elétricos, muito mais dependentes do lucro do petróleo extraído como fonte de receita e com todo incentivo para continuar extraindo ainda mais carbono para jogar na atmosfera, enquanto as mudanças climáticas geram prejuízos insanos e insalubres, quando a gente podia estar liderando de novo o exemplo contrário. Eu concordo, Átila, eu concordo, mas aí é o ponto que você quase chegou lá. Porque vejam, seria possível fazer essa transição sem o financiamento, dentre outras coisas, da cadeia do petróleo? Sim, não com relações capitalistas de produção. Percebem? Então esse é o ponto. Tá bom, camarada Átila? Então tá, chegamos no fim. Se você gostou da conversa, te inscreve. Você já deve ser inscrito lá no Átila, se não é, se inscreva lá também, ele sempre faz conteúdo bacana, mas te inscreve aqui no meu canal. Chegou aqui até o final? Deixa o like também nesse vídeo e colabora para a manutenção da nossa programação. Todas as formas vocês encontram aqui no comentário fixado. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.